Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema que o Haddad anda falando direto aí, que é o tal do shutdown, né? E como que isso funciona nos Estados Unidos, que foi de onde ele importou a palavra, o que pode acontecer nos próximos meses no Brasil se o governo não conseguir encontrar uma fonte alternativa de receita que seja aprovada pelo Congresso e que não gere tantas reclamações aí, ou se o governo não cortar os gastos. Só que essa segunda hipótese eles nem colocam em perspectiva. Então nos Estados Unidos a gente diz que acontece um shutdown quando o governo americano não consegue aprovar o orçamento do ano ali, né? Eles sempre vão aprovar porque eles gastam a mais, ou aumentar o teto da dívida. E o que são os resultados desse shutdown quando acontece lá nos Estados Unidos, né? O governo paralisa todos os serviços não essenciais de uma hora para outra. Servidores são dispensados temporariamente, salários atrasam de funcionários públicos. E aí, no Brasil, não existe essa alternativa formalmente, né? Mesmo se o orçamento não for aprovado, a máquina pública ela continua funcionando com autorizações provisórias ali. Cria-se o tal do duodécimo, vai inventando alguma coisa para o governo ir tocando aqui. A gente nunca teve uma paralisação total do governo. O que pode acontecer no Brasil, né, de modo geral, é faltar dinheiro para a gente gastar com alguma coisa, os tais gastos discricionários ali e tudo aquilo que não for obrigatório por lei. Então o Brasil, em tese, não tem como deixar ali de funcionar alguns serviços, mas a gente já reparou que em alguns órgãos já teve atraso de salário, isso já acontece nas prefeituras e nos governos estaduais. Então isso poderia acontecer, né? Agora, os aposentados, os benefícios obrigatórios, eles continuariam sendo pagos, pelo menos é isso que a gente tem de previsão constitucional aí. E programas sociais ali, como Bolsa Família, auxílios, manutenção de prédios, serviço como emissão de passaporte, etc., isso pode ser paralisado e já foi paralisado em diversas situações, né? Já teve vezes que não emite passaporte, já teve vezes também que acabou papel para emitir CNH, então isso acontece algumas vezes. Então quando a gente fala em shutdown, aí a figura de linguagem, né? Eles estão dizendo basicamente que seriam desativados os serviços, é isso que o Haddad está dizendo, a máquina pública travou porque o dinheiro acabou, basicamente, mesmo com autorização legal para o governo gastar, ele não conseguiria fazer. E aí a pergunta que algumas pessoas me fizeram aqui no canal, eu acho uma pergunta boa, né? É se já aconteceu isso no Brasil alguma vez, se sim, quando. Então eu pesquisei e nunca aconteceu nenhum shutdown formal, mas em algumas situações o governo já deixou atrasar alguns pagamentos, o orçamento atrasou e algumas áreas ficaram paralisadas, né? Só que essa situação que não ter acontecido não significa que não pode acontecer. O Brasil hoje tem um orçamento muito mais engessado do que ele tinha lá atrás. Quase tudo hoje em dia é gasto obrigatório. A cada ano vai sobrando menos espaço para o governo ter despesas extraordinárias e o nosso governo tem gasto cada vez mais, o que significa que eles não estão se preocupando tanto com isso. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União já alertou que se nada for feito, até 2028 o governo pode perder quase todo o espaço para as despesas discricionárias aí. O governo federal já projetou que em 2027 o dinheiro livre para investir e manter os serviços cai de 208 bilhões em 2026 para 122 bilhões em 2027 e depois para 59 bilhões em 2028, chegando a 8,9 bilhões em 2029 e que isso é inviável. Então não é questão mais de se isso vai acontecer ou não. Isso já está previsto, a questão agora é quando vai acontecer. E o que vai parar na prática se o governo realmente travar e não conseguir. Então serviços e programas que não são obrigatórios, o considerado aí Bolsa da CAPES e CNPq para estudantes e pesquisadores, né? Emissão de passaportes pela Polícia Federal, programas como Farmácia Popular, Pronatec e Bolsa Atleta, obras públicas, manutenção de prédios, segurança e limpeza, fiscalizações ambientais e trabalhistas, vigilância sanitária também pode ser paralisada aí. Estados e municípios também sofrem porque muitos projetos locais vão depender desses repasses da União, que atrasariam ou seriam completamente cortados. Tudo isso vai afetar a vida de todo mundo aí, e quem mais sofre, como sempre, são as pessoas mais pobres, mas não só elas, né? Quantos serviços dependem aí do poder público que está no dia a dia de todo mundo, até da classe média, emissão de passaporte, tipo de coisa, está no dia a dia de todo mundo. E se faltar dinheiro até para as coisas obrigatórias? É uma pergunta também que começa a acontecer, porque se esse dinheiro, né, se o governo não conseguir controlar melhor ou encontrar novas fontes de receita, e, cara, eu não tenho a menor perspectiva do governo conseguir controlar os gastos, eu não sei vocês, mas eu não acredito nessa possibilidade, ia ser um desastre completo, porque se o governo não conseguir pagar os salários, aposentadoria ou dívidas, ia ser um calote interno sem precedentes na história do país. Eu não acho que os nossos deputados deixariam chegar tanto, né? A injeção de dinheiro seria acelerada, mas, caso acontecesse, o risco Brasil ia disparar completamente, o dólar ia subir, haveria fuga de investidores internacionais e nacionais, a economia ia sentir um baque tremendo, empresas quebrando por falta de contratos públicos, desemprego subindo, consumo caindo. Politicamente, a gente ia ver protesto, greve, perda total da confiança no governo, muito provavelmente perda da estabilidade democrática também. Hoje o governo diz que isso jamais vai acontecer porque ele tem salários e aposentadorias garantidos. Mas o alerta já foi dado, inclusive, pelo próprio ministro da Fazenda, né? Se ele não conseguir resolver isso, não vai funcionar. E aí o que a Haddad disse na prática? Em maio de 2025, o Haddad e a equipe econômica disseram que se o Congresso barrar o aumento do IOF, não teria outra saída, eles teriam que cortar ainda mais. Aí eles encontraram outras fontes agora, que seria LCI, LCA, CRI, CRA, o governo bloqueou aí 31 bilhões do orçamento e teria que aumentar
aumentar esse corte para 51 bilhões se a receita do IOF cair também. E cada vez que sobe a taxa de juros, vai complicando mais ainda essa situação, porque, cara, a gente sabe que é só rolagem de dívida, mas a taxa de juros tem aumentado. Frequentemente, isso faz com que o governo tenha que fazer cada vez mais rolagem de dívida, né? Então não adianta cortar de um lado e o juro ter que aumentar do outro, porque o governo tá gastando errado, e aí aumenta a inflação e vai virando problema. O próprio Haddad já falou algumas vezes, de maneira bem preocupante, que 95% da receita está comprometida com as despesas obrigatórias, e tem sobrado 5% para tocar o que ele chama de resto, ou seja, todos os projetos e tal. E o governo, a gente sabe muito bem que não está cortando, então ele não está gastando só os 5%. A dívida pública brasileira tem crescido de forma alarmante. Em 2 meses apenas agora, a gente teve uma mudança absurda, né, de 20 bilhões, 30 bilhões no orçamento público aí. É um negócio bem, bem complicado, né? A gente saiu de uma situação de superávit para déficit 2 meses de maneira absurda. A situação virou uma sinuca de bico aqui. Ou eles aumentam a receita, ou seja, cobra mais impostos, ou cortam o que eles estão gastando aí. E tudo isso para tentar manter a meta de déficit primário zero, mas não estão conseguindo, não tem expectativa de conseguir, principalmente ano que vem, porque é ano eleitoral. E o governo fez aí esses movimentos, tentar taxar LCI e LCA, aumentar o imposto sobre investimentos, subir a taxação das apostas esportivas, subiu pouca coisa, mas subiu, aumentar o CSLL de instituições financeiras que não são bancos, as fintechs aí, reverter renúncias fiscais, estão tentando também, acho que aqui tá o grosso, né, onde eles vão conseguir fazer isso com mais facilidade, mas aí você precisa mexer no lobby do Congresso, não é fácil, porque a gente sabe que no Congresso brasileiro tem pessoas ali representando diversas áreas sociais, então existem até teorias econômicas, né, que dizem que a Inglaterra só conseguiu se reestruturar quando rompeu com esses lobbies, ou que países que enfrentaram guerras, por exemplo, cresceram depois exatamente porque romperam com esses lobbies, né, o Japão, a Alemanha no pós-guerra ali, conseguiram crescer porque os lobbies foram desfeitos, e no Brasil, a única coisa que a gente tem, né, apesar de ser ilegal, é lobby. A gente sabe que tem deputado ali que vota por um lado sempre, assim, você pode pegar todos os votos daquele deputado, você vai encontrar ele votando, ou senadores também, então esses lobbies são muito frequentes no nosso país, é muito difícil reverter essas renúncias fiscais, e cara, não acredito que o governo consiga fazer isso em 2 anos, né, então é muito difícil. Tem também os cortes das despesas obrigatórias, onde é que dá aqui, né, repasso fino em programas sociais para cortar fraudes, isso aqui pode funcionar e pode gerar economia de 25,9 bilhões aí, apesar do governo também ter tido uma fraude que obrigou ele a ter um gasto extraordinário, ou pelo menos vai obrigar, né, que é o INSS aí, a gente teve um problema muito sério, diminuir o aumento do salário dos servidores públicos, né, reavaliar contratações e reajustes, ou seja, talvez fazer uma parte de exoneração aqui e reajustar também pessoas que estão ganhando muito acima do teto constitucional. Outra coisa que é praticamente impossível de ser mexida. Eu conheço pouquíssimos políticos com coragem suficiente para rever esses super salários no Brasil, porque a gente sabe que onde estão os super salários também estão, né, pessoas que têm muito poder dentro do nosso país. Então isso aqui, cara, considero que se nos últimos 100 anos a gente não conseguiu mexer nisso aqui, não me parece que vai ser dessa vez. O que você acha, Lucas? Vão conseguir? Não vão. É muito difícil, é improvável. Porque, olha aqui o que estão me dizendo, né? Ou a gente vai ter um problema econômico muito sério, ou a gente vai mexer com os lobbies das grandes empresas ligadas ao poder público desde sempre, ou a gente vai reavaliar o salário de pessoas que têm muito poder no país, ou a gente vai reavaliar a exoneração de pessoas que foram contratadas em concurso ali, ou de cargos comissionados também. Assim, cara, eu acho muito difícil. Ou a gente pode partir também para um processo muito mais simples, reformas estruturais, revisar os pisos obrigatórios da saúde e educação, há 1 ano do ano eleitoral, discutir novo modelo de reajuste do salário mínimo, pensar numa forma de lidar com os precatórios, né, que vão voltar a pesar agora em 2027. Isso aqui é um negócio muito complicado, porque a pessoa tem um recebível do governo. Ela vende esse recebível do governo, ou para um banco, ou para alguém específico. Essa pessoa, normalmente, tem uma pressão institucional mais forte, consegue fazer o governo pagar esses precatórios e desembolsa uma grana absurda, né? E precatórios, as pessoas querem falar como se o governo pudesse dar calote nos precatórios, né? Eles esquecem que as pessoas vendem para os bancos, sim, muitas vezes elas vendem para os bancos por metade do preço que vale o precatório, que é o direito que ele ganhou num processo jurídico contra o Estado. Mas muita gente também está esperando esses precatórios serem pagos, pessoas físicas aqui. Aí você pode me dizer, Raul, mas o governo pode ir lá então e não pagar o precatório que está na mão dos bancos, etc. Sim, mas aí os bancos vão parar de comprar os precatórios e as pessoas vão ter que receber nesse fluxo de 2040, 2050 aí que o Estado demora a pagar. Outra coisa que poderia acontecer talvez fosse o próprio governo oferecer a antecipação do precatório, mas aí como é que o governo vai fazer isso juridicamente se ele é o dono da dívida? Aí ele vai lá e oferece um valor menor para o trabalhador, senão ele mesmo enrola a dívida? É um crime absurdo, né? Não tem muito como fazer. Então, é uma reforma estrutural muito feia. Ele também pode tentar negociar com o Congresso. O governo pode tentar convencer o Congresso a colaborar, reduzir as emendas parlamentares e revisar os gastos dos nossos nobríssimos deputados aqui. Ele pode pedir para revisar. Até porque nem se parar de pagar o Congresso também não resolve o tamanho do buraco, tá, gente? Você acha que é só os benefícios dos políticos? Não. Tem aposentadoria de político feita lá atrás. Tem aposentadoria compulsória de juízes feita lá atrás. O juiz que comete crime hoje no Brasil, ele aposenta com salário integral. Tem, até hoje, a gente ainda paga as aposentadorias das filhas dos militares. Mas já foi revisto, sim, mas elas ainda estão vivas. Direito adquirido não foi
foi cancelado no Brasil. Tem uma série de coisas. Tem gente que aposentou com 3, 4 aposentadoria porque teve 3, 4 salários públicos. Então é um troço muito complicado. É complexo. Eles podem também flexibilizar a meta fiscal, que é muito provável que eles vão fazer, né? O Lula já disse que talvez o déficit zero seja ambicioso demais. A gente tem que gastar um pouco mais aí. Se for para não parar o governo, talvez os congressistas aceitem aí um déficit temporário. Não é tão permanente quanto uma política temporária de Estado. Isso ainda está sendo discutido. Conclusão real, porque algumas pessoas me perguntaram o que vai acontecer, tará. Pessoal, a gente já chegou próximo desse lugar dezenas de vezes. Não existe um shutdown formal no Brasil como existe nos Estados Unidos, né? Que é tipo, cara, tá gastando demais, a gente tem que fazer alguma coisa. O governo pode ter algum tipo de trava por falta de dinheiro, mas a gente sabe que, como a maioria dos nossos políticos estão ali na dependência, na iminência de depender de votos, etc., não tem uma pressão tão grande. O governo brasileiro fala, estamos lidando com políticos que não querem aprovar nossas coisas. A gente sabe que não é bem assim, né? O centrão ali, ele pende pro lado que fornece mais emenda e que dá mais dinheiro. Então, vai ser ali uma discussão que o Lula só vai ter que dar um abracinho em 2 políticos aí e tudo se resolve. É assim que funciona, né? Ainda mais perto de ano eleitoral. Quem é que vai querer encarar isso aí? Então, na prática, não vai paralisar por isso. O Brasil vai ficar sem grana em 2027. Tá bom, fica sem grana em que dia? Vai ficar sem grana em que dia? 31 de março de 2027. Que dia que a gente resolve? No dia 29 de março de 2027, se não for final de semana, senão a gente deixa para resolver no dia 30, né? E é basicamente isso. A saída envolve cortes, ou aumento de impostos, ou reforma, né? Tirar de gente que não tá pagando imposto há muitos anos, mas tudo isso exige vontade política. O risco ele tá aí. Agora é escolher entre agir ou esperar o colapso chegar, e a gente já sabe muito bem o que vai acontecer. Nós vamos esperar o colapso chegar. Obviamente, não existe nenhuma coisa no Brasil que foi feita de maneira antecipada. Preparar para o futuro, tá maluco? Vamos deixar chegar a hora. Até porque, que benefício você tem para resolver esse problema no ano de 2025 se em 2026 tem eleição e você não sabe nem se você ganha? O problema é de quem vai governar em 2027, sei lá quem vai governar em 2027. Então, a grande preocupação que eu tenho é justamente essa. A gente tá nessa reta final agora, eles não vão fazer absolutamente nada com isso, e se a gente seguir para um 2026, que é ano eleitoral, sem organizar essas contas, eu não tenho nenhuma perspectiva de que esses números melhorem. Pelo contrário, a gente sabe muito bem que ano eleitoral a torneira tende a abrir mais e não a fechar. Foi assim no final do governo Bolsonaro, foi assim no final do governo Temer, foi assim no primeiro mandato da Dilma, foi assim no primeiro mandato do Lula, foi assim no último mandato do FHC, foi assim toda vez que o país disputou eleições. Por quê? Você não tem motivo nenhum. Se você não for reeleito, primeiro passo, você não tem problema por tanto dinheiro que você gastou. E se você for ser reeleito, você só vai ser reeleito se você gastar dinheiro demais. Então, de todo jeito, cara, é o famoso essa pica não é minha, essa pica do 1º de janeiro. Então todo mundo põe na conta do Papa e estamos pondo na conta do Papa há muitos anos. E agora o Papa não é mais sul-americano, então agora vai dar problema. Porque antes tinha uma conexão direta com Deus ali pra gente implorar, agora nem isso. Repare que a coisa está feia. O que significa algum problema pra você, investidor? Não. Muita gente ficou falando, mas aí o Brasil, só o quê? Cara, quanto mais caos tiver, mais as empresas ficam baratas, a gente consegue comprar aqui. Se tiver caos demais, vocês todos já têm uma posição dolarizada bem legal, tenho certeza na carteira de vocês, porque a gente fala sobre isso há muito tempo. Já tem os Bitcoin, alguma coisa, normalmente isso aqui vai arrebentar muito mais a população que não tem dinheiro suficiente para investir, a população que é mais pobre, a população que depende de um salário mínimo. Então é isso que é ruim, né? A gente tem que cobrar para que o governo faça essas medidas, não porque vai afetar o mercado financeiro, gente. O mercado financeiro existe desde sempre, né? Com oscilação ou sem oscilação, a gente tá aqui, a gente sabe a melhor estratégia para seguir. Agora, como é que fica a vida das pessoas que não têm esse dinheiro, né? O mesmo dinheiro que você tem aí para fazer os seus investimentos, para se proteger do governo, etc. Então, é isso que pega. Agora, se você quiser aprender a investir para fugir desse tipo de problema ou dos impostos que eles vão criar, o que eu vou te recomendar é auvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. A gente estruturou toda uma área de wealth aqui dentro da nossa empresa, então agora, além do conhecimento mais básico aqui que você pode ter para fazer os seus investimentos, para quem tem mais dinheiro, a gente está com a área só de proteção do patrimônio, né? Para a gente poder fazer uma sucessão patrimonial mais inteligente, pagando menos tributos, abrir uma empresa offshore para você fazer os seus investimentos lá fora, ou mesmo investir lá fora, mantendo a sua residência fiscal aqui no Brasil mesmo. Você que já trabalha para fora, receber o seu dinheiro direto em dólar, já alocar esse dinheiro lá direto lá fora, tudo isso a gente está aqui para te ajudar. Se você tem interesse em qualquer uma dessas áreas, entra aí auvp.com.br, preencha esse questionário aqui, ele é só o começo da nossa conversa, tá? Então quando a gente começa a conversar aqui, você se matricula primeiro na escola, lá dentro você vai saber se você precisa de uma holding patrimonial, lá dentro você vai saber se você precisa seguir por esse caminho de registrar uma empresa lá fora. Tudo isso a gente vai explicar para você a partir do curso, porque a gente vai conversando ali toda semana, vai fazendo lives direto comigo, você vai tirar suas dúvidas comigo, vai ter acesso à nossa comunidade, vai ter acesso a todo o nosso time trabalhando para você. Estamos com diversos planos aí, muita coisa legal, e é por isso que a UVP é a maior escola de investimentos do Brasil, a única que oferece 100% de garantia, mesmo após a conclusão. Todos os meus concorrentes aí falam, eu tenho o melhor curso lá, o quê? Então por que você não oferece o dinheiro de volta depois que a pessoa comprou
concluir? Só na garantia mínima de 7 dias do governo. Ah, porque aí fica difícil. É por isso que a OVP pode dizer que é a melhor, né? É por isso que a gente sempre pode dizer isso. Por quê? Porque se a gente não fosse a melhor, os nossos concorrentes conseguiriam oferecer a mesma coisa. É ou não é? É verdade. E além de tudo, nos rankings que a gente disputa, vocês sabem bem, né? Consultoria número 1 também do maior banco de investimentos da América Latina. Foi mal, desculpa, mas dá pra chorar. O choro é livre, a caixa de comentário tá aqui, se quiser reclamar, pode chorar aqui. Agora, eu verificarei se temos perguntas, e cara, as perguntas normalmente é a melhor parte do vídeo, então se você normalmente sai nessa parte, você tá perdendo, né? Fala, Raul, boa tarde, Jefferson. Lembrando, todo vídeo seu fica até o fim, né? Lembrando, todo vídeo seu fica até o fim. Agora me tira uma dúvida, por que você acredita tanto na Klabin? Cara, não é questão de crença, de fé, não. É muito mais a respeito do grande mix de produtos que a empresa tem, dela ser uma das maiores empresas de celulose do planeta Terra e da celulose cada vez mais está substituindo o plástico em diversas situações, não só em sacolas, como o e-commerce agora, né? Utilizando também papel craftliner e tal. É muito mais com relação a isso. Agora, eu compreendo que Klabin é uma empresa muito mais difícil de ser analisada, principalmente se você parte aqui desse ponto, ó, por exemplo, a analítica aqui da UVP, KLBN. Se você parte desse ponto aqui que a empresa sempre tem a dívida líquida por EBITDA muito mais alta que o recomendado, tá? Sempre mesmo, e que ela faz investimentos altíssimos, então você tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó, ela é uma empresa que requer atenção, esse é o selo da UVP para ela. Você vai olhar, a dívida líquida por EBITDA maior que 3 sempre, o lucro consistente a empresa nem tem, né? Então muitas vezes ela já registrou prejuízo, como por exemplo em 2020, 2 bi de prejuízo, não é brincadeira. Ah, Raul, mas em outros anos ela registrou lucro, mas empresa que tem esse tipo aqui, ó, de fluxo de caixa, você precisa ficar atento. É isso aqui que eu falo para vocês. Então, eu gostar de Klabin é motivo pra você investir em Klabin? Jamais. Tem que tomar cuidado com isso, até porque eu sei o que eu tô fazendo. Raul, já tem informação da taxação de criptos ou previsão da liberação do vídeo na plataforma de OVP de como contornar esse tributo novo que será proposto? Calma, que nem tributou ainda. Como é que você quer que a gente contorne um tributo que nem foi aprovado? Assim que tiver aprovado, a gente vai ter vídeo na plataforma a respeito do tema. Agora, não foi aprovado. Você precisa primeiro ter o que o governo quer tributar para depois a gente fugir do tributo. Não tem como fugir daquilo que não aconteceu. Isso é a mesma coisa que você falar assim, como é que eu resolvo ser corno no meu relacionamento se minha mulher ainda não me traiu? Você não resolve. Tem que esperar ela trair pra você terminar, né? Já foi corno precoce. Esse aí nem casou ainda, já é corno com 3 anos de relacionamento. Mas nem namorada tem. É o corno precoce. O corno é sempre o primeiro a saber no caso do corno precoce. É ele que inventa na cabeça dele. Aí ele dá ideia pra mulher, a mulher acaba chifrando.